Aleluia. Então vamos lá. Shalom aos irmãos aí que estão chegando, aos irmãos que vão nos acompanhar também pelo nosso canal do YouTube posteriormente. Que a palavra do Senhor possa pegar aí seu coração, que essa palavra possa ser semente para o seu coração, que ela seja frutífera nesta boa terra. Em nome de Jesus. Amém? Nós vemos já, algumas semanas falando aqui a respeito de Gênesis, de Gênesis a Apocalipse. Falamos aí bastante sobre a criação, sobre quem é Deus, sobre alguns detalhes, da teoria do gap, ali sobre o versículo 1 e o versículo 2. Falamos sobre essa criação ser em Cristo, por Cristo e para Cristo. Falamos aí nas mensagens anteriores. Semana passada nós encerramos aqui com diversos assuntos, mas encerramos aqui quando o Senhor então vai formar o homem do pó da terra. Eu quero dar continuidade aqui. Nós falamos aqui sobre os luminares, falamos sobre a queda daquele querubim, falamos sobre a criação de todas as coisas, primeiro dia, segundo dia, a separação das águas, as águas de cima do firmamento, águas que estão debaixo do firmamento. Falamos que a terra ela já estava num dilúvio, porque foi necessário o Senhor dar a ordem para que aparecesse a porção seca, não é mesmo? Só falando aqui só para trazer a memória dos irmãos. E hoje eu quero começar aqui de onde nós paramos, então, capítulo 2 de Gênesis. Nós vamos fazer uma leitura e eu quero esmiuçar, entrar um pouquinho mais nesse texto aqui de Gênesis capítulo 2. Quero falar aqui a partir do versículo 7. Glória a Deus! Versículo 7 aqui, nós vamos ver então a formação do homem, agora do pó da terra. Ele vai dizer assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Aqui, nesse primeiro versículo, é importante nós já entendermos esse homem tripartido. Como assim esse homem tripartido? Você vai ver aqui falando o homem do pó da terra, ou seja, o barro. Você vai ver o Senhor falando em fôlego de vida, soprou sobre ele o fôlego de vida, que é o espírito, e o homem agora se torna alma vivente. Então você vai ver três coisas se unindo: pó da terra, espírito e alma. Amém? Versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar a terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro era Pison, e este rodeava toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o outro dessa terra, e o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo é o rio Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Idequel. Algumas versões vai estar rio Tigre. Amém? Este é o que vai para o lado oriental da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Olha só, Entenda esses pequenos detalhes que nós vamos lendo do porquê que Deus colocou o homem nesse jardim. Tinha um objetivo, para ele lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. 18. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra
todo o animal do campo e toda a ave dos céus, as trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs o seu nome a todo o gado, todas as aves do céu e todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão, e disse a Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomado. Porquanto deixará o homem, seu pai e sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Eu vou, por enquanto, ir até aqui, porque eu quero aqui observar aqui alguns detalhes em que, depois que Deus forma o homem do pó da terra, não sei se vocês lembram, mas falamos aqui em algumas aulas atrás que tudo aquilo que Deus cria, Deus prescreve uma lei, Deus dá uma ordem para a sua criação. E com o homem não foi diferente. O homem ele tem algumas finalidades aqui de ser trazido para a terra. Era para ele guardar o jardim. Agora, olha que interessante. Aquele anjo querubim que nós falamos nas aulas passadas, que ele é um guardião. Veja que era ele que guardava, porque em Ezequiel 28, lembra que nós lemos: Tu estiveste no Éden, jardim de Deus. Ou seja, ele era um querubim guardião. Só que agora, como ele caiu, ele perdeu essa guarda. E essa guarda foi passada para o homem. Então agora o homem que tem a autoridade para guardar o jardim, para cultivar. Mas essa não foi a única lei que o Senhor deu para o homem. O Senhor deu outra lei para o homem também, que era o quê? Multiplicar-se. Qual foi a outra lei que o Senhor deu também para o homem? Versículo 16, ele vai dizer assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerá. Então o homem tinha, na verdade, aqui nesses versículos, ele tinha duas ordens, que era para ele comer, porque aqui não era uma opção. De toda árvore do jardim ele comerás. Era uma ordem para o homem comer. Mas também da árvore do conhecimento do bem e do mal era para ele não comer. Então ele podia fazer quase tudo, menos uma coisa: se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora vamos seguir ali no capítulo 3, para a gente entender aqui o que aconteceu. Ele vai dizendo no versículo 1: Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore saudável para dar entendimento, desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido. E ele comeu com ela. Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus
que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estavas nu, e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda a fera e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todo o dia da sua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, né, ou a tua concepção. Com dor dará à luz filhos, e teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: Porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome da sua mulher de Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele, e os vestiu. E então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden, para, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, né, ou uma espada flamejante, que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Glória a Deus. Amém? Então aqui eu li todo esse texto para que depois a gente vá falando a respeito do texto e vá ele ficando fresco na nossa memória, para que a gente entenda do que nós estamos falando. Amém? Eu quero voltar aqui no início do capítulo 3, para nós começarmos a discorrer acerca do que aconteceu nesse capítulo 3 e entender esse passo a passo, o que aconteceu ali. Bom, primeira coisa que nós temos que observar aqui, nesse capítulo 3, é a fala da serpente. Eu quero retornar um pouquinho para ver se isso chamou a atenção de vocês. A partir do versículo 7, capítulo 2, versículo 7, você vai ver ali que vai estar escrito: E formou o Senhor Deus o homem. Amém? Versículo 8. E plantou o Senhor Deus. Versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar. Aí agora você pula para o versículo 15. Ele vai dizer assim: E tomou o Senhor Deus o homem. Versículo 16. E ordenou o Senhor Deus. Versículo 18. E disse o Senhor Deus. 19. E havendo, pois, o Senhor Deus. E aí você vai ler aqui, versículo 21. E então o Senhor Deus. Versículo 22. E da costela do homem o Senhor Deus. O que tem de semelhante em todos esses versículos? É que o narrador ele começa falando sempre e o Senhor Deus. E o Senhor Deus. Amém?
Quando nós vamos para o capítulo 3, e quando você vai ver, observar a fala da serpente, você vai ver que esse padrão, ele não continua. Ele muda o padrão de como se refere-se a Deus. Vai dizer assim no versículo 1, ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, olha, a serpente. Agora começa a falar da serpente. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Conseguiram compreender? Até aqui, quem estava narrando ou quem estava escrevendo estava se referindo a Deus como Senhor. Mas quando muda para a fala da serpente, ele só chama de Deus. Foi assim que Deus disse? Ou seja, já mostrando que a serpente, ou seja, o diabo, Satanás, não reconhecendo Deus como Senhor. O que isso implica em nossas vidas? E você vai ver que agora Eva repete a mesma coisa que ouviu da serpente. Você vai ver aqui no versículo 2. E disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas, versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Você vai ver que no versículo 3, capítulo 3, versículo 3, Eva também se refere a Deus como somente só como Deus. Mas ela não chama o Senhor Deus. O que isso nos mostra? Nos mostra simplesmente o perigo de nós ouvirmos a serpente, ouvirmos as trevas. Nós copiamos o modelo das trevas. Nós começamos a nos referir a Deus como as trevas se referem. Porque as trevas não reconhecem a Deus como o Senhor. E isso acaba replicando na mulher. Conseguiram ver essa diferença? Agora, qual que é o problema em toda essa situação? Por que essa mulher, ela se perdeu aqui justamente com a serpente? Por que depois ela foi, cedeu à tentação e comeu dessa árvore que Deus tinha dito para não comer? Nós precisamos observar aqui que houve uma falha de comunicação e é uma falha de ensino. Como você volta no versículo 16, capítulo 2, versículo 16, o Senhor dá uma ordem, porque o Deus tinha formado o homem do pó da terra. E Deus dá essa ordem para o homem, versículo 16 e 17. Só que a mulher, ela só vai ser extraída do homem no versículo 21. Observa aí na sua Bíblia. Ó, Gênesis capítulo 2, versículo 7, Deus forma o homem do pó da terra. No versículo 16 e 17, Deus dá a ordem para o homem. Só que a mulher, Deus só extrai do homem no versículo 21 e 22. Só que quando você observar agora a resposta da mulher, você vai ver que é incompatível com o que Deus tinha ordenado para Adão. Então, de quem que foi a falha? A falha não foi da mulher, a princípio, mas foi de Adão não ter instruído ela corretamente. Vamos ver outra coisa também que ficou esquisita aqui para Eva, e nós vamos observar que ela não tinha a precisão daquilo que Deus tinha dito e do que Deus tinha feito. Vamos ler Gênesis 2, versículo 9. Gênesis 2, 9. Observem na sua Bíblia. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista. Olha, observe isso, esses detalhes. Toda árvore agradável à vista e boa para a comida. E a árvore da vida no meio do jardim. Qual é a árvore que estava no meio do jardim? A árvore da vida. Esse texto aqui também diz que todas as árvores eram agradáveis à vista. Todas as árvores eram boas para comer. Todas. Mas no meio do jardim tinha uma árvore chamada a árvore da vida. E depois também ele relata que também tinha ali a árvore do conhecimento do bem e do mal, certo? Agora vamos lá para o capítulo 3 e vamos ver a resposta de Eva. O que ela vai dizer? E disse, versículo 2, capítulo 3, versículo 2.
E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim, das árvores do jardim, comeremos. Até aqui está certo. Mas olha no versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Mas a árvore que estava no meio do jardim não era a árvore do conhecimento do bem e do mal, era a árvore da vida. Essa Deus não proibiu o homem de comer. Conseguiram ver a discrepância aqui do que Deus disse e o que a Eva disse? Que Deus disse? Então, qual que é o problema, irmãos? Aonde que Satanás consegue nos pegar? É quando não sabemos o que Deus disse. Porque Satanás aqui ele fez uma pergunta para ela. Ele não afirmou, ele fez uma pergunta. Observe ali, versículo 1, parte B. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Ele fez uma pergunta para ver se ela sabia. E ela responde: disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Ok, tá certo. Aqui tem outro princípio também, tem algo que nós podemos aprender. O que a serpente perguntou para ela? Perguntou se Deus não tinha permitido comer de todas as árvores. Ela deveria responder só aquela primeira parte. Sim, de todas as árvores nós comeremos. O que isso nos ensina? A responder somente o que nos foi perguntado, porque ele não perguntou se da árvore do meio do jardim se podia comer ou não. E ela se perdeu justamente aí naquilo que ele não tinha perguntado. Amém? Conseguiram compreender isso? Amém? Por isso a importância, irmãos, de nós, o que nós falamos, de você ler as Escrituras. Saber o que Deus tem dito. É muito importante. Por quê? Porque é aí que nós caímos, é aí que nós nos perdemos, por não saber o que Deus disse. E muitas vezes nós tentar responder o que não foi perguntado. Porque o que a Eva se perdeu foi justamente nisso. Ela se perdeu numa resposta que ela deu em algo que a serpente não tinha perguntado. A serpente só perguntou se podia comer de todas as árvores do jardim. Mas enfim, vamos avançar aqui. No versículo 3 ainda, eu quero chamar a atenção para outra coisa. Que ele vai dizer assim: disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Veja bem, o Senhor não falou que não podia tocar. Ele disse que não podia comer. Agora, por que ela fala que não podia tocar? Porque provavelmente ela já sabia que no coração dela já havia algo que instigava ela a buscar aquela árvore. E ela sabia que se ela tocasse, ela ia querer. Porque o Senhor não disse que não podia tocar, só disse assim: não comerás. E aí ele vai seguir dizendo, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. E aqui sim, agora, a serpente então começa com uma mentira: não morrereis. Só que eu frisei na minha Bíblia aqui, se você quiser fazer isso na Bíblia de vocês, para quando vocês forem ler, vocês lembrar desse estudo, no capítulo 2, versículo 17, eu coloquei assim, ó, Deus disse. Capítulo 2, versículo 17, eu anotei assim, ó, Deus disse. E aí, capítulo 3, versículo 4, eu anotei assim, ó, o diabo disse. Por que isso? Porque entre o que Deus disse e o que o diabo disse, o homem confiou no diabo. Amém? O diabo falou, certamente não morrereis, mas Deus disse que ia morrer. Isso nos mostra, irmãos, que até mesmo aquilo que eu vejo, porque às vezes Satanás, ele pode não me falar, mas ele pode me mostrar. E aí eu confio no quê? Naquilo que Satanás está me mostrando ou naquilo que eu não vejo? Porque aquilo que eu não vejo é a minha ação de fé, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Não é mesmo? Então eu não posso andar por aquilo que eu vejo, mas Satanás muitas vezes vai tentar fazer com que eu viva por aquilo que eu vejo. E aí eu vou crer no quê? No que Deus disse ou no que o diabo disse? Eu vou crer no quê? No que Deus prometeu ou no que o diabo está me mostrando? Amém? Para nós refletirmos. Versículo 5. E ele diz assim: porque Deus sabe que no dia em que
dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Mas agora, olha, observe algo. Quem aqui queria ser como Deus? Quem aqui queria ser semelhante ao Altíssimo? Lembra Isaías 14:12? Tu dizias em teu coração, eu ascenderei aos céus, do lado norte, mais alto do céu, e exaltarei o meu trono. A Bíblia diz, ó, tu dizias em teu coração, eu subirei, ascenderei aos céus. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Então, na verdade, Satanás, o que ele fez? Ele replicou no homem o seu desejo. Por isso, irmãos, que uma vez que nós não ouvimos a Deus e não obedecemos a Deus, não é o nosso desejo que nós estamos obedecendo. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar, talvez, que só tenha dois desejos, o desejo de Deus e o desejo de Satanás? E que você é influenciado por um deles? Você pode dizer assim, não, mas eu tenho o meu desejo. E da onde vem esse seu desejo? Ele é influenciado por quem? E mais, ele fala aqui, e abrirão os vossos olhos. Mas eles já tinham os olhos abertos, eles não estavam com os olhos fechados. E sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. E tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Agora, olha, observe bem isso aqui. No versículo 25 do capítulo 2, versículo 25, ele diz assim, ó, e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. E não se envergonhavam. Só que aqui, agora, eles conheceram que estavam nus. Mas eles já estavam nus. Irmãos, se você está de frente para o seu cônjuge, ou para uma pessoa, se ela estiver nua na sua frente, você não vai estar vendo? Será que Adão não via que Eva estava nua? Será que Eva não viu que Adão estava nu? Como é que só agora ele veio ter conhecimento que eles estavam nus? O que isso nos mostra aqui, irmãos? Quando nós damos ouvido para Satanás, Satanás ele acaba distorcendo a pureza das coisas de Deus. Aquilo que em Deus é normal, quando nós damos ouvido para Satanás, aquilo de Deus que para nós antes era normal, a gente começa a achar que é anormal, que não tem nada a ver. Porque o homem antes do pecado, andar nu era normal. Mas a partir da ótica de Satanás não é. Então, quando nós ouvimos a Satanás, a gente começa a ter um olhar deturpado das coisas de Deus. Nada mudou, irmãos. Eles estavam nus antes e agora também. Nada mudou. O que mudou não foi eles, foi o olhar. Você já parou para pensar que muitas coisas na sua vida pode ter a influência de Satanás, que não mudou, mas que Satanás é que está mudando a sua visão? E quando eu falo, irmãos, as coisas de Deus. Você já parou para pensar que às vezes tem um irmão que no início ele é bênção, e daqui um pouco parece que aquele irmão já não é mais bênção? Ah, aquele irmão era bênção, agora já não acho mais? Será que não é Satanás que está fazendo a gente, está tentando deturpar a nossa visão? Mudar a nossa ótica de algo que Deus criou? Satanás, irmãos, vai abrir os nossos olhos para as coisas do mal, para as coisas que não condiz com os caminhos do Senhor. Por isso que nós vemos hoje muitas pessoas desviadas do caminho do Senhor. Muitas pessoas que antes amavam as Escrituras, que amavam congregar, estar entre irmãos, que amavam servir a Deus. E hoje não fazem mais. Voltaram para as velhas práticas. Por quê? Por que será? Qual que era o desejo de Satanás? Satanás não queria ser semelhante ao Altíssimo? Agora, para
estar no lugar de Deus, o que ele almejava? O trono de Deus. Ele não disse que ele queria exaltar um trono dele? O que Satanás queria? Um trono. Só que Deus não separou ele para isso, Deus não fez ele para isso. Aí o que Satanás vai fazer? Vai apresentar Deus como um Deus privador. Já que Deus não permitiu com que eu tivesse o meu trono, eu vou apresentar Deus da forma com que eu conheci. Como Deus me privou, eu vou apresentar Deus como privador. Por isso que ele apresenta para Eva um Deus privador. Como é que Deus disse? Que vocês não podem comer da árvore do jardim? Viu o olhar? Viu como Satanás ele distorce todas as coisas de Deus? Agora, Satanás, ele queria o trono. A mulher almejava a árvore ao qual Deus que disse para não comer. O que nós podemos tirar de ensinamento, irmãos, disso? Toda vez que você deseja algo que Deus não separou para você, você está sobre um encanto de Satanás. Sobre a influência de um espírito de Satanás. Se Deus não separou isso para você, não preparou isso para você, não deseje. Não cobice. Como a gente costuma dizer, né? Não tenha olho grande. Olho grande é só para quem remela. Não é mesmo? Então nós temos que ter cuidados, irmãos. Muito cuidado. Vamos buscar aquilo que Deus tem separado para nós. Aquilo que Deus diz não, é não. E observe um detalhe aqui no versículo 6, onde ele diz assim: E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Mas olha só, no capítulo anterior nós não lemos que todas as árvores do jardim eram agradáveis aos olhos? Eram boas para comer? Agora, o que abriu os olhos dela para essa árvore? Para conhecer o bem e o mal, algo que Deus não tinha permitido. Outro exemplo que nós podemos tirar para a nossa vida. Tem muitas coisas que são bonitas aos nossos olhos, que foi Deus que criou. Mas nem todas são para mim. Nem todas eu posso possuir, eu posso pegar, eu posso ter, porque Deus não fez para mim. Mesmo que Deus fez. Se Deus disse não, não. Amém? Como que nós vamos caminhar dentro de uma segurança? Simples, ouvindo o que Deus disse. Quando eu sei o que Deus disse, eu vou conseguir andar em segurança. Agora, quando eu ajo da minha própria vontade, que agora eu sei que não é a minha própria vontade, mas sim uma influência de Satanás, o que acontece? Essa árvore, ela não estava no jardim, não era uma árvore boa para comer, agradável aos olhos? Meu Deus, olha, parece crente, anda como crente, fala como crente, mas não é para teu bico. Se Deus disse não, não. Por que hoje, irmãos, que nós vemos muitos divórcios dentro da igreja? Porque as pessoas acham porque está dentro da igreja, ela pode escolher qualquer um. E está tudo certo. Mas não é porque está dentro do jardim que é para você. Amém? Nós precisamos seguir a direção de Deus. Como a gente costuma dizer, cada caso é um caso. Por isso que nós precisamos ouvir a voz do Espírito, para que a gente não caia nesses encantos de Satanás. Vamos seguir ali. Um detalhe no versículo 6. Eu quero que vocês até anotem aí na Bíblia de vocês. Que ele vai dar 3 opções. Boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Bom, primeiro, boa para se comer, vai agradar o quê? O meu corpo físico. Agradável aos olhos. Os olhos não são as janelas da alma? Então, se agrada aos meus olhos, agrada a minha alma. E boa para dar entendimento do conhecimento do bem e do mal. O que fala isso? De questões espirituais.
Então, essa árvore, ela tentou Eva e fez com que o homem caísse nas três esferas: corpo, alma e espírito. Por isso que, posteriormente, a nossa redenção se dará da mesma forma: corpo, alma e espírito. A nossa redenção completa tem que ser nesses três passos. E ela vem, né, advém da nossa queda, desta árvore. Amém? Então anote aí no seu versículo 6, corpo, alma e espírito, em cada uma dessas opções aí. Boa para comer, agradável aos olhos e boa para dar entendimento, ou desejável para dar entendimento. Amém? Versículo, vamos ver aqui, versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhes: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Mas olha só, se antes eles já sabiam que estavam nus e não se envergonhavam, e já estavam na presença de Deus, por que que agora eles têm medo e se envergonham? Quem mostrou esse espírito de medo? Olha o caos que acontece na nossa vida ao dar ouvido a Satanás. Outra coisa, por que que ele temeu? Porque até então, irmãos, Adão, ele ouvia Deus do seu lado de dentro. O espírito de Adão estava ligado ao espírito do homem. E é assim que Deus se comunica, como hoje, que nós temos o espírito de Deus dentro de nós. E essa aqui foi a primeira vez que Adão ouve a voz de Deus do lado de fora. E você aí querendo ouvir a voz de Deus do lado de fora, irmão. Não faz sentido. Versículo 11. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher. Olha nós aí muitas vezes com o nosso comportamento adâmico. Toda vez que nós colocamos a culpa no outro, nós temos esse comportamento adâmico. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou. Olha só, o homem, Deus passa a autoridade para o querubim desobedece a Deus. Deus passa a autoridade para o homem desobedece a Deus, passa a autoridade para a mulher. A mulher joga a responsabilidade na serpente. E a serpente vai jogar a culpa em quem agora? Em Satanás. Mas Satanás veio de onde? Veio de Deus. Ele era um querubim. É um espírito. Foi gerado por Deus. O que isso nos mostra? Que toda vez que nós tentamos culpar alguém, na verdade essa culpa vai cair em Deus. Por isso que nós temos que assumir responsabilidade. Foi Eva que comeu? Foi, mas Adão deveria ter assumido o BO. Não, a culpa foi minha, eu que não instruí direito, Senhor. Eu que não instruí, porque a autoridade estava sobre mim. O Senhor deu a ordem para mim. São princípios que nós, como cristãos, precisamos seguir. Amém? Isso aqui é um exemplo bem prático para nós no nosso dia a dia. Toda criança ou todo adolescente, né, menor de 18 anos, quem são os responsáveis? Se a criança faz algo, não são os pais? Por quê? O pai tem a autoridade. E assim deveríamos ser nós, irmãos. Porque Deus já confiou a autoridade a nós sobre muitas coisas. Deus já nos deu autoridade. E aí nós ficamos arrumando desculpa. Ah, não, mas foi por causa de tal coisa. Ah, não, mas foi. Não, mas o Senhor já nos deu. O Senhor já te deu fé. O Senhor já te deu autoridade sobre demônios. O Senhor já te deu vida, já te deu o Espírito Santo para te instruir. É culpa de quem? O Senhor já te deu a palavra. O Senhor te dá discernimento, te dá livramento todos os dias. A misericórdia dele se renova sobre as nossas vidas todos os dias. Consegue compreender que nós somos indesculpáveis?
Aí se a gente dizer assim, mas Deus não fala comigo. Irmãos, é incoerente, né? Nós estamos vindo de várias quintas-feiras falando de várias formas que Deus fala conosco. Não é mesmo? Então nós somos indesculpáveis da obra que o Senhor tem confiado nas nossas mãos. Mas o ponto que eu quero me dirigir aqui agora está mais precisamente no versículo 21. Você vai ver aqui agora que depois de toda essa bagunça, Deus ele vai dar uma sentença para cada um. Você vai dar uma sentença para a mulher, que é multiplicar a dor do parto. O Senhor vai dar uma sentença para a serpente, que ele vai rastejar, né, e vai ser amaldiçoada mais do que todas. Só que quando chega na vez do homem, Deus não amaldiçoa o homem. Você percebeu isso? Quando Deus vai amaldiçoar o homem, Deus desvia do homem e amaldiçoa a terra. Ele vai dizer assim: maldita é a terra por tua causa, porque destes ouvido à tua mulher. Agora, tem problema de o homem ouvir a mulher? Não, não tem problema nenhum. Desde que ele passe o que a mulher disse pelo filtro do que Deus disse. Se o que a mulher disse está alinhado com o que Deus disse, está tudo certo. Por isso que, né, os homens que estão aqui comigo e que vão assistir futuramente, em nome de Jesus eu creio, que possam saber o que Deus tem dito. Os homens precisam saber hoje qual é a maior falha. Por que muitas vezes você vê casais onde a mulher se sobressai, a mulher que tem que tomar frente? Porque o homem ele vai se desleixando, ele não vai ele vai buscando as coisas naturais e vai deixando as espirituais de lado. Mas um homem do padrão do jardim, ele não se preocupa com as coisas naturais. Por quê? Porque as coisas naturais Deus provê. O jardim foi provido por Deus. A árvore para alimento foi providência de Deus. A ordem do que precisava fazer no jardim foi providência de Deus. O que o homem precisava tomar agora de providência? Ensinar o que Deus tinha dito. Transmitir o que Deus tinha ensinado para ele. Por que hoje muitos homens ainda precisam sobreviver com o suor do seu próprio rosto? Porque não estão fazendo o que Deus disse. Quando o homem faz o que Deus disse, o homem sai dessa sentença. Porque, irmãos, a terra, nós já vimos isso aqui. Toda a terra, toda a criação foi feita para servir ao homem. Toda a criação, todas as árvores serviam ao homem. A partir do momento que o homem desobedece, essa criação agora, ela vai se opor ao homem, ela vai criar espinhos, vai criar abrolhos, vai trazer dificuldade para o homem. Então, o que o homem precisa fazer para que essa terra volte a servi-lo? Ele precisa voltar a servir a Deus. Então, eu deixo de me preocupar com o que comer, com o que beber, e começo a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque daí as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmão, não estou aqui falando de agora eu vou ficar em casa, vou ficar de perna para porta, não vou fazer mais nada. Não. Mas até mesmo o meu trabalho eu preciso fazer debaixo da autoridade de Deus. Eu preciso fazer e estar aonde Deus determina que eu esteja. Por quê? Porque não é para sustento, é para propósito. Porque o sustento vai vir dele. Deus é que vai providenciar o ambiente. Deus providencia o ambiente, aonde vai te sustentar. Qual que é a nossa tarefa? Transmitir o que Deus está dizendo, para que Satanás não nos engane. E a gente não comece a tomar coisas que não é nosso. E não comece a olhar para as coisas de Deus de forma errada. Irmãos, olha, já passamos algumas e a gente costuma ver que assim que dependendo da fase da pessoa, o tropa é bênção. Mas daqui um pouco, dependendo da fase da pessoa, o tropa parece que é um atrapalho, é maldição. Por que isso, irmãos? Já parou para pensar o porquê? Será que não tem uma distorção? Nós mudamos aqui alguma coisa? Irmãos,
todos esses anos nós estamos somente pregando a palavra. Ou seja, todos esses anos nós estamos nus. O que mudou então? Nós nos vestimos? Não. O que mudou foi o olhar. Muitas pessoas estão sendo influenciadas e o que muda é o olhar, não é o tropa. O tropa continua pregando a verdade, a palavra do Senhor. Por isso que nós temos que ter cuidado. Versículo 21. Ele diz assim: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e as vestiu. O que é isso? Ceia. Como assim ceia? Sim. O que é a ceia? Não é pão e vinho? O que é pão e vinho? Não é o corpo do nosso Cristo? O nosso Cristo não era o cordeiro? O que foi tirado aqui? A pele do cordeiro. Essa, irmãos, é a primeira ceia, é a primeira aliança na Bíblia. E por que o Senhor precisou fazer isso? Deixa eu pegar um texto aqui. Deixa eu ver se eu acho, irmãos. Eu fui lendo nas Escrituras, eu nem peguei minhas anotações. Mas tem um texto em Hebreus, Hebreus 9, 22. Vamos abrir lá para nós ler? Abra aí na sua Bíblia. Hebreus capítulo 9, 22. Já anote aí para que fique de estudo para você. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Ou seja, o homem, quando ouve a serpente, tenta cobrir o seu pecado com folhas. Mas folhas não cobrem pecado. O que cobre pecado é derramamento de sangue. Então, quando a Bíblia diz aqui que o Senhor precisou fazer túnicas de pele, como que você consegue túnicas de pele? Somente depois de você matar o animal. Então, depois de você matar o animal, você consegue cobrir o pecado. Amém? Vamos até aqui hoje? Irmãos, isso aqui vai implicar depois, nós vamos ver em Levítico, o porquê que o Senhor fala sobre as ofertas, sobre os sacrifícios. Nada mais é que uma sequência daquilo que Deus já tinha feito aqui no início. Amém?